maravilhosas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um episódio com a Jéssica. Ela é psicóloga organizacional, Isso. mentora de mulheres. Ela faz vários trabalhos que eu estava falando para amiga, você vai contar tudo, porque tipo, eu tô aqui mega curiosa de saber, porque é muitas funções, né? Sim. Então eu te agradeço muito por esse tempo de você estar aqui para transbordar na vida dessas mulheres que vão estar assistindo. E é isso, eu queria que você se apresentasse para elas e falar um pouquinho sobre essa psicologia organizacional no corporativo, né? Sim, Então, como que é isso? E nessa mentoria, o que você faz com as mulheres querendo transformar a vida delas profissionais? sim. Muito obrigada novamente por estar Obrigada, aqui, amiga. Fabi. Estou muito feliz. Eu me formei em psicologia e aí eu entrei dentro do mundo corporativo por força do destino, né? Às vezes a gente precisa trabalhar e a gente vai deixando a vida levar a gente. E eu comecei como headhunter, que é o famoso caçador de talentos, caçador de cabeças, né? Chamam headhunter caçador de cabeças. Hum, E aí eu buscava grandes executivos para colocar dentro de outras empresas, então Heineken, Coca-Cola e assim por diante. E aí eu fui crescendo, né, dentro do mundo corporativo, trabalhando exclusivamente ali com Headhunter, Talent Acquisition, que faz parte desse núcleo do RH, porque as hum, pessoas confundem bastante, né? Que dentro do RH tem departamento pessoal, tem desenvolvimento, né? Tem a sim. parte de treinamento e desenvolvimento. Então, eu ficava mais na parte de Headhunter mesmo, no, caçando talentos, né? E aí, em 2015, eu abri a minha primeira empresa. Eu tinha ali meus 24 para 25 anos, focado em recrutamento e seleção, talent acquisition, e também acabei abrindo as portas para mentoria de carreira. Ai, que Porque legal. essas executivas, no caso, né, e também executivos na ocasião, me procuravam para fazer essa transição de carreira. Então, sair de uma empresa para entrar numa outra empresa, empresa dos sonhos, a carreira dos sonhos, né? Então, Uhum. quero virar uma diretora, como que eu faço? Né? Ou então, quero mudar de empresa, porque onde eu estou hoje, né, tenho ali um núcleo muito tóxico, né? Hoje em dia, muito burnout. Na época, não falava muito sobre isso. Então, a gente fazia muito esse trabalho de carreira e também de recrutamento e seleção, né, em Que é paralelo. tipo um plano de carreira, né? Eu comecei minha faculdade, por exemplo, tô lá fazendo minha ADM, entro para a empresa, tô lá no RH, tal, mas aí eu quero ir para subir de nível, vamos colocar Isso, assim. é desde daquela pessoa que acabou de entrar na faculdade e não sabe para onde ir. Aí eu aplico o DISC, que é um teste de análise comportamental, Uhum, que onde eu eu acho maravilhoso. consigo identificar, inclusive a minha plataforma, eu consigo cruzar as informações do perfil dessa pessoa e entender quais aptidões ela tem, soft skills e hard skills, com as áreas do mercado, que podem, né, conectar com o comportamental dela, com o que ela gosta, né? Não, e é muito legal, porque isso a gente, porque você que é empresária, que está ali para entender um pouco mais, assim como eu, por exemplo, o DISC e tal, que é recentemente que eu aprendi, é muito legal porque você sabe aonde aquela pessoa vai produzir melhor ali. Exatamente. E isso é muito legal. Mas, para você entrar nesse mundo, se aí você foi, abriu sua empresa, tal, a gente sabe que um começo sempre é bem desafiador, Sim. e ainda mais para uma mulher. E nesse ramo, que não é um ramo, cobiçado, vamos colocar assim, né, hoje está muito mais, visto, mais porque a gente está falando, né, Isso, de uns anos uns aninhos atrás, né, atrás. uns aninhos Uns atrás, pra aninhos gente atrás. não, né, falar da idade, né. Apesar que linda, maravilhosa, né, gente. Então, como que foi essa transação, assim, sabe, sair, né, de uma CLT e vir como empresária, e ainda resgatar pessoas, porque é um resgate, né, que, eu entendo, porque Uhum. tá lá, às vezes tá super triste, tá trabalhando num lugar porque precisa da grana. E aí é onde vem o É. burnout, né, que é tipo muito trabalho, mas aquele muito trabalho também não é o que. Essa transição toda sua, Uhum. de CLT, tal, todo. O Você é contexto, né? mãe, Uhum. então tudo isso, sabe, porque
tem muitas mulheres ali que vai estar assistindo a gente, elas têm a vontade, mas eu sei que precisa de coragem, né? Precisa de fé. Fé em Deus, mas fé em si mesma, sabendo Uhum. que você tem um potencial e você consegue, mas por ser mãe, sabe? Por ter toda uma vida que nós mulheres a gente tem, eu queria que você passasse para essas mulheres esse ânimo, sabe? Tipo, do não desistir, de elas virem e persistir mesmo, porque dá certo. Eu vejo você voando, sabe? Falando assim, porque é difícil, né, gente? Do jeito que ela fala, que eu adoro. Então, e tem toda essa produção no mercado, para o nosso mercado, assim, principalmente como mulher. Porque a gente vê, com Sim, certeza tem muito homem, né? tem. Então, ter esses desafios, assim, esses embates. É. É assim, hoje o patamar ali de mulheres, né, em posições de gerência, principalmente de diretoria, CEOs, é muito menor o percentual comparado a homens. Sim. E já assim, já está provado que o salário de CEOs comparado de homens É é muito bem menor. menor. Isso já está comprovado, né? Um Uhum. estudo. E aí, assim, falando sobre a minha trajetória, eu, assim, comecei a trabalhar muito cedo, CLT, Uhum. e aí eu entrei na faculdade, eu escolhi a psicologia porque eu queria atender crianças com síndrome de Down. Muito Caramba. diferente do que eu faço hoje, entendeu? Aham. Eu queria atender crianças com síndrome de Down. E entrei na faculdade, eu tive meu filho, aí durante um bom período eu fui mãe solo, e aí veio aquela necessidade de sustentar a casa, né? Minha mãe Uhum. cuidava do meu filho pra mim, aí eu precisava sustentar a casa, né? Então, de alguma maneira, eu Você tinha que queria crescer. honrar. Eu tinha que crescer Uhum. profissionalmente, né? Eu queria, precisava colocar o dinheiro ali pra dentro de casa, falando português aqui bem claro e aberto, Aham. né? Porque acredito que muitas mulheres já passaram Muitas. por isso ou estão passando Ou por estão isso, passando. entendeu? Uhum. E então, assim, eu fui seguindo um caminho e aí eu percebi que dentro da clínica, ali como uma terapeuta, ia ser um negócio muito limitado pra mim. Uhum. Porque eu fui atrás pra entender onde que a psicologia poderia me levar. E aí eu percebi que dentro da psicologia tinha a parte de talent acquisition, treinamento e desenvolvimento, várias possibilidades. E, às vezes a pessoa ela tá entrando numa faculdade, numa área muito específica, e ela não imagina, né, o tamanho da oportunidade que tem dentro daquela área. Administração, tecnologia, tem diversas oportunidades de trabalho. Uhum. Então é abrir muito a mente para isso. Então eu trabalhei. Deixa eu só te cortar um minutinho e falar uma coisa pra vocês que estão aí. Quem quer ser psicóloga e tá engessada, tipo, eu só não quero atuar numa clínica, não é bem isso, é o que ela tá falando. Tem um É leque um leque. de coisas que dá pra fazer com a própria psicologia, e ainda mais hoje em dia, né? Que tá Cada vez assim, é mais. muito, né? Cada vez mais. Estão surgindo profissões, agora com a inteligência artificial, mais ainda. Porque, assim, por Uhum. trás de uma inteligência artificial vai precisar ter um humano, né? Sim, Então, e as pessoas também, uma vez eu conversei com meu marido, vão precisar cada vez mais, elas vão procurar cada vez mais humanos e humanizar a situação, porque tem muita tecnologia por trás, né? Muitos sim. computadores por trás. Então, e aí minha carreira foi muito nesse sentido. Aí eu comecei a empreender com 25 anos, exatamente porque eu percebi que eu precisava, né, melhorar ali a situação da minha casa, da minha família, financeiramente falando. Então, aí abri a primeira empresa, foi voltado para mentoria de carreira e para recrutamento e seleção. E aí, neste momento, eu conhecia alguns executivos, porque eu comecei a estagiar como headhunter, eu fui headhunter no comecinho da faculdade. Uhum. Então, eu conhecia, me conectei com pessoas de Uhum. alto nível. Então, isso acho que é um caminho, precisa, se você O quer ambiente, crescer. né? É o ambiente que você tá, que diz quem você é, ou quem Aham. você vai ser. Então, isso Sim, é muito importante. sim. E o posicionamento, sabe? O posicionamento. Então, recentemente, eu saí de um. É um PJ meio CLT, que tá muito na moda hoje, Aham, sabe? tá. Muito comum. Aham. Tive também um aplicativo no passado, então foram diversas oportunidades ali, momentos que eu empreendi que não deram certo. Ó, pega essa chave aí. E Entendeu? E você aí não eu voltei desistiu. pro mercado de novo, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa, muitas vezes, né, tem que pagar, todo mundo tem boleto pra pagar. Exato.
E aí, voltei pro mercado, pandemia, fui me reinventar, inovar. Criei um aplicativo de recrutamento e seleção, de departamento pessoal de RH. Não deu Você certo. criou? Assim, juntamente com tecnologia, com Aham, tá. desenvolvedores, né? Aham. Eu entrei com a parte mais assim da ideia, da inovação, fui estudar sobre MVP, né? A construção do próprio protótipo do aplicativo. Então eu fui atrás, fui estudar sobre isso. Isso na pandemia, que Uhum. todo mundo não podia sair de casa. Então, né, não tinha nada pra fazer, vamos, Vamos vamos estudar. estudar. E aí também não deu certo. E eu falei, poxa, agora eu vou ter que voltar pro mercado. Porque era um momento bem delicado, né? Sim. Então, assim, voltei pro mercado de trabalho e abri uma outra consultoria depois de um tempo. E agora, recentemente, estou saindo de uma outra empresa, né? Então, assim, já teve muitas situações de voltar pro mercado de trabalho, sair e empreender. Então, nunca desistir. Eu acho que é enxergar ali o que você quer, o seu objetivo. Vão Uhum. ter muitas pedras no meio do caminho, a gente sabe disso. Sim. Buracos, inclusive, Sim. entendeu? E muitas pessoas, muitos momentos, situações, circunstâncias que vão fazer você, vai puxar você para trás, né? Mas sabe o que que eu vejo? Quando tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Igual você estava falando na pandemia, aqui a gente trabalha com eventos. Eventos foi o primeiro a parar e o último a voltar. E eu falei assim, eu não vou ficar chorando, não vou ficar me lamentando, não vou ficar preocupada com o que vai acontecer depois. Porque para mim a base é a fé de que existe um bom pai, que ele cuida, que ele vê e que ele faz acontecer, sabe? E aí o que eu Uhum. fiz? Cara, se você pegar o meu KNAI, ele tem 4 páginas. Que o meu contador falou assim, Fabiola, você quer fazer uma bíblia? Zoando comigo? Aí eu falei, não, é porque eu não posso ficar parada. Então, peraí, só que eu tenho os fornecedores que eu já sei, vou entrar em licitação para vender. Já que eu não posso locar, então eu vou para venda. E aí eu falei, só inclui isso, e fui incluindo vários quinais para fazer venda. E fiz venda. Fiz venda. Adorei, fiz venda, porque venda, meu, é Todo mundo ótimo. precisa ser um pouquinho É vendedor, né? ótimo, é ótimo. Então, o se reinventar, o voltar, não é ruim. Porque o voltar, a gente vai amadurecendo. Porque quando a gente dá o próximo Uhum. passo, a gente já está em uma outra fase, porque a gente já passou, né? Sim. Já roeu o osso. Né? A real é essa, porque, gente, eu tenho muitos anos, né, de empresa, minha empresa desde 2006, e a gente já teve, né? Altos e E baixos. empresa é isso. É igual eu falo pro meu marido, a gente é empresário, sabe? Claro que chega no momento de estabilidade, que você tá tranquilo, tal, que é igual eu falo para você, o sonho que você tem, e aqui já em rede nacional para você, já profetizando, o sonho que você tem quando começou a faculdade, para você fazer com síndrome de Down, você pode ter certeza que você vai fazer uma ação social para síndrome Já de fiz. Down. E Eu você fiz vai muitas ações e sociais. vai voltar a fazer É. assim, sabe? É igual eu aqui com o podcast, é uma ação social. Para quem não sabe, ela tá vindo por pura vontade própria. Não tem cachê, não tem ela pagar para mim, porque eu ouvi, né? Agora tem, Quando é uma eu moda. chamei, tá super na moda. Quando eu chamei uma amiga, aí ela falou assim, a secretária dela falou assim, mas tem que pagar quanto? Aí eu falei, não, amiga, é uma ação social, É não um tem que pagar convite. nada, é só vem, tá tudo certo. Então, quando a gente vai entendendo que todas as coisas que a gente vive, a gente precisa viver e não reter e não se lamentar do que foi, mas olhar lá atrás e falar: caraca, eu saí da cidade de Tiradentes e olha onde eu tô, sabe? Sim. Então, é ter essa garra que eu vejo, e eu tô entendendo por que Deus falou para você vir, porque é uma garra que as mulheres que estão ali assistindo
sabe? Pega essa energia mesmo, porque a gente pode recomeçar, nem não importa a idade, né? É. E assim, hoje eu atendo 90% do meu público são mulheres. E aí eu faço mentoria a nível global, faço online Que a nível global e legal. eu atendo, eu desenvolvo. A gente aplica o DISC para entender quais os principais gaps dessa pessoa, que muitas Uhum. vezes travam ela, né? Soft skills, que são as questões comportamentais, entender assim para onde ir, qual que é o caminho. E eu sempre E você falo, vai também, tipo assim, vamos supor, eu pego e falo assim, ô Jéssica, vem aqui fazer uma palestra com os meus funcionários, tá? Para entender melhor, né? Não só o funcionamento da empresa, mas como pessoa, porque a psicologia vem muito, né? Assim, é um comportamento, né? é Aí comportamento. você também faz isso. Também faço. Que Já massa. apliquei assim em mais de 80 pessoas. E não tem só o DISC, tem o MBTI. Só que o MBTI, qual que é a diferença dos dois, né? Eu já ia te O perguntar. MBTI, ele é a mesma coisa, ele traz o mesmo contexto. Ah, Só que somente psicólogos podem aplicar. Tem que ter o CRP em mãos, é um CRP ativo. O DISC, coach pode aplicar, todo mundo pode aplicar, entendeu? Eu, particularmente, gosto muito do DISC. Né? A leitura dele é simples, é fácil. Então, quando eu faço com uma mentorada minha, com uma mulher, eu consigo depois enviar para ela um PDF, né, um documento ali de Word, e ela uhum. consegue ler tranquilamente, entender ali o diagnóstico do perfil dela, e aí ter um direcionamento de carreira. Será que eu devo Hum. empreender daqui a um ano? Eu já tive situações de diretoras executivas ganhando assim mais de 50, 60 mil reais por mês, desistirem completamente da carreira e virarem psicólogas. Começar do Uau, que zero. legal. Então, já tive inúmeras situações. Recentemente eu atendi uma russa, chefe CFO, né, uma diretora de finanças, e ela falou assim: eu vou abandonar, eu vou empreender. Com o que eu vou empreender, eu não sei. Eu acho que eu vou abrir franquia de lavanderia. Então, Caramba, que massa. né? Você dá essa abertura para tipo, a pessoa entender a sua própria identidade, a sua própria vontade, né? Porque às vezes a gente começa, igual eu, você, começamos cedo, né? Você tinha o filho, tal, seu incentivo de colocar o É um dinheiro, incentivo. tal. O meu incentivo foi, tipo, trabalhar, quero ir pra balada, né? Furdunço, era meu incentivo. Sim. Naquela época, né? Imagina, 14, 15 anos. Então, quando a gente começou lá atrás, já veio com eu preciso ter isso e tal, e a gente sempre correr atrás. E chega um tempo na nossa vida que a gente já correu tanto, 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 que aí olha e fala assim, que é igual a russa, né? Ah, eu já Cansei. E cansei. assim, uma mulher numa posição, uma diretora financeira, dentro de uma indústria francesa, imagina quanto preconceito ela não sofre lá dentro, Sim. entendeu? Não sofria. Então, ela simplesmente cansou. Ela cansou, ela falou assim, Mas não tem que ter vou. um psicológico muito bom, né? Porque imagina, É, trabalhar que é igual, né? É você, é, esse embate, você é mentora de mulheres, mas também trabalha nas empresas onde tem os caras te olham meio torto, né? Quem é ela? Esse vozeirão. Aí, tipo, fala assim, quem ela tá achando, né? E aí é, você se impor e aquilo que Deus te colocou para fazer você fazer com total excelência e ganhar o respeito dessa galera, eu acho que é bem desafiador, é. né? Muito, assim, quando eu comecei, meus 25 anos, que eu tive a minha empresa, a gente abriu um escritório na Paulista, depois a gente abriu em Pinheiros. Hum. E aí eu entrava em contato com executivos inicialmente, porque eu atendia homens e mulheres, né? E aí, pela minha voz no telefone, não, eu estou falando com uma executiva de uma empresa, chegavam lá, era uma menina de 25 anos. Aham. Então, já sofri muito preconceito. Muito Eu preconceito. imagino. Ainda E mais aí bate aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar na hora, na mesa com o cliente ali, porque isso foi bem antes da pandemia, né? Não era aquele momento assim, tô no computador, tô remoto, Aham. né? No modelo aqui, Era home tete a office. tete. Era tete a tete, né? E aí se segura, respira e volta, né? Hoje, graças a Deus, já não passo mais isso. Graças a Graças a Deus. Deus, mas Mas foi difícil. conseguiu. E eu acho que também tudo é tempo, né? Tudo é tempo. A gente.
trabalha, né, com as licitações, tal, então você acaba conhecendo prefeitos, tal, gabinete, né? E foi uma época, por que que eu tô trazendo isso para vocês? Porque não tem problema em desistir, tá? Porque quando eu estava num auge de conhecer, tipo, prefeitos, chefes de gabinete, uma galera, deputado federal, era coisa, né? E o ter que lidar com esses homens, sabe? Que te olha já com outras intenções, sabe? Foi muito difícil para mim, muito. E teve uma vez que eu estava no gabinete, né? Não vou falar aqui o órgão, mas eu estava com o chefe de gabinete, a gente tinha feito um evento, e aí veio umas outras pessoas e tal. Enfim, foi uma confusão e o chefe pegou e falou assim: Fabiola, não briga, só escuta. Ele falou: não, não briga. Eu falei: tá bom. O não brigar, para mim, naquela época, era o quê? Não vou brigar, então não vou abrir minha boca. Depois que fui humilhada, mas eu fui tão humilhada, eu nunca fui tão humilhada como naquele dia. Eu me lembro até hoje. Eu sei que eu saí de lá, da sala dele, eu comecei a chorar tanto, 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 porque ainda para ajudar, já tinha sido humilhada, ele falou assim: por que você não falou nada? Aí eu falei: você falou que não era para brigar? Aí ele falou: não, você foi totalmente passiva. E você não se defendeu. Eu falei: mas você falou que não. Então, estão entendendo a jogada que a gente precisa ter, esse amadurecimento, saber o momento certo, aonde você vai entrar no lugar. Porque eu não tinha isso. Que primeiro que nem era eu para estar lá, era meu marido. Porque é homem fala lá com os caras, porque esse meio é bem, bem É escolher as tenso. batalhas, né? Que você vai enfrentar. Exatamente, É escolher as exatamente. batalhas. E eu lembro que eu chorei tanto, tanto que eu saí. E aí ele pediu foram falar para ele, porque eu chorei assim de soluçar mesmo, estava muito mal. E tinha que pegar a estrada. E aí o assessor dele foi lá, falou: Fabiola, se acalma, senta, tal, não sei o quê. Só que aquele dia aí eu falei: não entro mais nesse ambiente, porque não é para mim. Então, você escolher o seu ambiente, que é o que você falou, escolher a sua batalha é essencial para você ter um equilíbrio emocional e ir com tudo para as outras coisas. E detalhe, quando eu falei não quero mais, não fui mesmo, mais nada. Uhum. Me chamavam para reuniões e tal, para tipo eu fazer projetos, né? Eu falei: não vou, não Uhum. vou, não vou, não é mais o meu ambiente. Falei pro meu marido, eu falei: você quer, você vai. Eu não vou, não vou. Porque aquilo gerou um trauma em mim. E é muito louco, E esse porque trauma muitas vezes breca você em outras em situações. todas outras, em todas, porque o que aconteceu com aquele trauma? Eu me diminuí, eu achei que eu não era capaz. Tudo o que eu tinha feito, eu joguei tipo na vala, todos os anos da empresa, do crescimento. Eu me diminuí tanto, 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 que eu fiquei alguns anos ainda, sabe? Para eu olhar e falar assim: meu, eu sou top, eu sou a mulher que vai, aconteça, eu falo isso daqui, eu vou, estudo, tá? Eu não conseguia mais, por conta de um Uhum. ambiente. Então, para vocês entenderem como é muito importante o que ela está falando sobre o ambiente, que realmente ali não era um ambiente para mim. Eu não estava preparada para aquilo. Hoje, um amigo, né, de muitos anos, dessa época, veio: Fabiola, tá, não sei o quê, e vindo para esse jogo de novo, eu falei assim: o meu negócio é financeiro, meu negócio é nota, meu negócio é contrato. Então você vai, fala com o Wendel e o Wendel resolve. Eu não resolvo mais nada. Aí ele: não, não tenho jogo de cintura para isso. Minha cintura afinou. Não tenho mais, Tem não mais. quero mais. Então, eu não. E financeiramente falando, é algo muito bom, Uhum. né?
mas não é mais o meu ambiente. Aí eu É. falei, cara, eu não quero. Só que aí o que aconteceu com esse não para mim e para esses ambientes? Cara, eu cresci assim, né? Não só como profissional, mas eu cresci muito como pessoa, porque aí eu fui estudar psicanálise, fui fazer Uhum. terapia, fui querer me entender, fui querer saber a minha identidade, aonde eu sou boa, por isso que eu gosto muito hoje do O DISC. DISC, né? Eu faço aqui na empresa antes de fazer uma Uma entrevista. seleção. Eu faço, porque eu falo assim, peraí, deixa eu ver primeiro a ficha. Porque aí, se for para o que eu tô precisando, aí eu faço a entrevista, senão eu nem entrevisto. Uhum. Porque se não é para o que eu estou Sim. precisando, é perca do tempo do cara e o meu. E tempo é dinheiro, É, né? sim. Então, a gente vai aprendendo muito com o tempo. Então, para você que tem hoje seus 20 e poucos anos, ainda não se achou, relaxa, fique em paz. Que a gente É. vai, daqui a pouco a gente vai. Eu sugiro, assim, a fazer o DISC antes de tomar qualquer decisão voltada pro profissional. Seja para empreender, seja para mudar de carreira, seja Mas não diz para que a gente consegue saber se eu sou se eu sou boa para ser uma CLT, porque tem isso, né? Se eu sou boa para ser uma CLT Com ou se certeza, eu sou boa para empreender? com certeza. Ele não traz o termo, né, mas Sim. ele traz, assim, o D de dominância, o I de influência, e aí ele conecta, né, os principais pontos do seu comportamento com esses nichos, né, do DISC, essas nomenclaturas, o grau, então pode ser o D de dominância, eu posso ter 10, e assim, teve momentos, isso é importante falar, que lá no passado, quando eu tinha que vestir aquela camisa de 25 anos para falar com executivos, eu tinha que ter um D muito forte. Hum, Então, eu forçava isso. Depois, consequentemente, com o tempo, isso foi natural. Durante um ano e meio, 2 anos. Hoje, se eu for aplicar o DISC em mim, eu acho que o D ele vai ser mediano. Ele vai ser ali nos 50, 60, que também não é tão baixo, porque, querendo ou não, hoje eu tenho que também vender. Eu tenho uma sim, empresa, eu tenho que ser uma vendedora, sim. né? Mas, por Uhum. exemplo, se eu for aplicar o D numa pessoa de finanças, entendeu? Se eu for aplicar o D em alguém de tecnologia, o D não, o DISC, perdão, provavelmente o D vai dar muito baixo, Sim. entendeu? Então eu tive uma situação de um cliente recentemente que é até legal compartilhar. Ele falou assim: eu quero trazer um tester, que é uma área muito específica da tecnologia, né? Só que eu preciso de uma pessoa dominante, eloquente, com o I e o D alto. Né? Então, Uhum. ele entende do DISC também. Aí ele falou assim: eu quero D, mais ou menos 60, 70, e o I tem que ser mais, eu quero 80, 85. Ou seja, um perfil muito específico. Uhum. Muito. Todos os finalistas que eu, né, trazia, eu colocava o DISC, aplicava o DISC, e era totalmente o oposto do que ele queria. Nossa, era E muito por que ele queria isso? Só para é contextualizar. estabilidade e o outro O qualquer? D de dominância, o I de Dominância, influência, influência, estabilidade e estabilidade, conformidade. 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 Ele queria essa pessoa porque ele queria trazer mais comunicação fluida para o time. Não tinha Hum, comunicação fluida, entendeu? entendi, Porque é um time muito técnico. Então ele entendi. precisava de uma pessoa que puxasse o time, Aham. né? Que desse mais ali engajamento com o time. Então, assim, dá para fazer isso numa pessoa física, aplicar o DISC e entender? Dá para fazer, né? Uhum, Inclusive, eu acho que tem que fazer, porque essa pessoa vai ter um direcionamento melhor do que ela quer. entendi. Né? E aí, assim, eu tenho uma plataforma que eu consigo conectar. Então, se a pessoa falar assim pra mim, eu tenho vontade de entrar na área de psicologia, eu vou aplicar o DISC nela e a minha plataforma vai cruzar as informações e vai trazer, olha, a Fabiola tem ali 70% de soft skills voltados para a área de humanas. E aí, possivelmente, vai trazer lá psicologia, ciências, por exemplo, Que filosofia, legal! entendeu? Já tô aqui me imaginando fazendo esse trem aí. Nossa, que top isso aí, É muito muito legal. legal. É muito legal. Porque assim, a real, como empresária, eu consigo saber se eu estou investindo certo. Com Porque a gente certeza. acaba investindo, né?
no funcionário. Porque a gente olha ali, tem um potencial. Então, eu estou investindo naquela pessoa, Sim. né? Para fluir e tal. Você investindo na pessoa e a pessoa investindo em cursos, Exato. em graduações, em pós-graduações, entendeu? Exato. Só que aí eu sou muito incentivadora aqui do meu time, né? Eu falo assim, eu sou financeira, mas eu não sou operacional. Eu gosto de entender um pouco de tudo, porque o meu D e o meu I é bem alto. É muito alto. Mas quando você aplicou o seu último DISC? Foi no ano passado, quando eu fui fazer a jornada Equity. Mas já deu um ano? Não, foi em outubro ou novembro. Outubro? É. Então tá. É porque geralmente tem que fazer uma vez por ano. Porque Bom assim, saber. as situações que impactam nossa Que vida, aí são as fases, né? aí muda um pouco o nosso comportamento perfil, e o nosso perfil. Entendi. Entendeu? Mas eu acho que dominante, eu acho que é desde pequenininha, não sei se vai mudar muito, não. Mas o que que eu vejo o bom aqui comigo, né? No meu D e no meu I, que é alto, porque eu consigo delegar, eu consigo ver e falar assim, querido, que é igual, a gente tá fazendo uma reformazinha aqui, né? No galpão. E os meninos aqui, tipo... Aí eu, tá fazendo, ó, vem, você aqui. E aí eles querem discutir, eu falo, calma, vamos parar. Tal hora, a gente precisa, vamos fazer um cronograma, tal. Então, sabe, tipo, gente, vamos, não tem que, sabe, ficar questionando, tal. Você tá bom fazendo isso, então bora, faz, só faz. Então, você acaba delegando melhor, aí eu consigo enxergar o que um pode ficar junto com esse, mas não pode ficar com aquele, porque senão vai dar ruim, sabe? Então, mas eu fui aprendendo isso com o tempo, e aí eu formei meu time, que meu time é o quê? É o administrativo, né? Meu time é o administrativo. Aqui embaixo é o meu esposo. Só que o meu esposo, ele é muito coração. E aí, minha amiga, você já sabe, quando é muito coração, dá ruim. No lugar de trabalho, dá ruim. E todo mundo, unânime, do pessoal, é tudo tipo amigo. E a produção? Que aí é que eu sou a chata, né? E tá tudo bem, eu não ligo mais. Antes eu ficava mal quando, tipo, as pessoas me olhavam, sabe? Porque as pessoas vão te olhar com ai, nossa, a pessoa que é arrogante, a pessoa que é soberba, a pessoa que, tipo, é mala. Mala assim, nossa, chegou. Sim. Sabe? Todas essas coisas. E aí, meninas, tá tudo bem. Porque eu sempre falo, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, o que eu aprendi, que é uma via de mão dupla. Eu tenho a minha função e vocês têm a sua função. E quem eu tenho que ser aprovada é por Deus, não é pelo homem. Então, eu tô fazendo o meu com todo o respeito, eu não desrespeito ninguém, nunca xinguei ninguém, nunca gritei com ninguém, só que eu ponho respeito. E aí é mó barato que eles falam assim, nossa, mas eles respeitam mais você do que o meu marido, né? Por quê? Porque ele é coração. E aí eles levam para um lado que é totalmente pessoal. E eu já não levo para esse lado pessoal. Eu levo para o lado profissional. E aí, para você que é empresária, que tá vendo, sabe, esse episódio, é justamente a gente precisa entender que é o que eu aprendi, profissional é uma coisa, pessoal é totalmente outra. Existe, antes de um CNPJ, um CPF. Existe, isso é fato. Por isso que a gente precisa muito ter equilíbrio e a gente precisa contratar pessoas como a Jéssica, como a empresa, para a gente ter isso, porque eu era totalmente engessada. Porque eu, como empresária, falava, eu não preciso. Isso é soberba. Eu não preciso. Eu consigo sozinha. E ninguém consegue nada sozinho. Para você crescer, para você deixar de ser pequena, e é tudo degrau, né? Eu fui pequena, eu já fui grande e hoje eu sou gigante.
Mas até eu chegar no gigante, eu tive que passar por várias. E hoje tem muita informação para você não precisar passar por tanto, É, né? sim. É E tipo, assim, acrescentando, né, o posicionamento. Então, aonde você quer chegar? Você tem que ter o seu objetivo definido. Você quer ser uma executiva? Você quer ser uma empresária de sucesso? Quer ser uma palestrante? Né? Quer ser uma terapeuta? Então, assim, tem que ter isso definido. A partir disso, se posicionar. tá, Por mas onde aí começar? definido Pelo assim, ó, vamos LinkedIn. supor, eu quero ser esses 4. Você acabou de falar. Como que eu Fala pra faço? mim. Como Como que que eu eu faço? faço? Não, é de verdade mesmo, de coração. Porque, assim, eu tô estudando, né, óbvio. Aí eu já faço, né, a mentoria com as mulheres e tal. Muito, igreja tal, né, Uhum. pras amigas. Mas eu tenho essa vontade de, como que eu faço esse cronograma, por exemplo. Hoje eu sou uma empresária de sucesso, graças a Deus. Beleza. Aqui já foi um ponto, mas eu não quero encerrar, porque aqui é o meu ganha-pão, Uhum. né? Só que eu quero, tipo, mentorar, fazer palestra, mentorar, tipo, como terapeuta que engaja aqui, né? Como mentora. Como que eu consigo planejar esse meu. Esse plano futuro mesmo, né? Porque eu não tenho. Ah, com 50 anos eu vou começar a fazer palestra. Tá, beleza. Mas aí, nesses 7 anos, já revelei minha idade. Nesses 7 anos, eu faço um plano disso, eu faço uma tabela, eu coloco isso num quadro dos sonhos. Como que eu faço isso? Então, você trouxe um ponto bem interessante. Lá em casa a gente tem o mural, que é uma parede dos sonhos. A gente imprimiu algumas fotos do que a gente deseja e Aham, colamos essas fotos na parede. E aí tem que ter um lugar assim onde você consegue visualizar, tá? Mas para conseguir fazer esse movimento todo, você precisa estudar para isso. Então, assim, o caminho do empreendedorismo você já tem, porque você já faz hoje na prática, é o seu ganha-pão. ok, Então, assim, meio caminho andado, tá, né? Você quer ser uma terapeuta, então você está estudando para isso, sim. né? E daqui quanto tempo? Ah, vou levar 4, 5 anos para me formar, né? Uhum, Ou então, dependendo do curso que você fizer, até um pouco antes, três é, anos, é. enfim. A partir disso, qual que é o meu próximo passo? Ou então, em paralelo com isso, o que eu posso fazer? Palestrar? Posso falar de terapia, né? E juntamente com o empreendedorismo, porque é algo que eu já faço na prática. Então, assim, ter isso definido. Escrever, desenhar se preciso, colocar na agenda. Eu utilizo hoje a agenda do Google como o norte pra mim, Pra entendeu? mim É também. a fonte da verdade, eu falo, Aham. entendeu? Então, assim, tem tudo lá. Horário de eu comer, de eu buscar meu filho na escola, de almoçar, Não, sabe o que eu entendeu? fiz? Eu tenho alarme, gente. Alarme também funciona. O alarme, pra mim, funciona muito. Só que na agenda, assim, no celular, no Google, você consegue colocar pra notificar. É a mesma Sim, coisa. Qual que é a diferença? Quando você abre a agenda, você sabe o sabe que tudo, você a vai fazer naquela semana. semana. Uhum, Então, assim, escreva, tenha esses objetivos claros e coloque na agenda, entendeu? Horário de uhum. tudo, de estudar, né? Qual curso vai fazer. Então, ter isso bem claro e bem objetivo. É um plano mesmo para. É um planejamento, meio que um plano de ação daqui a um tempo, né? Sim. Porque é igual, eu tô estudando, meu marido me zoou esses dias. Vai ser professora? Porque eu não sei, eu ainda vou fazer um teste, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, tipo assim, eu consigo ler 2, 3 livros, né? Tipo, um de manhã, tô lendo lá o meu devocional, minha Bíblia, tá, não sei o quê. Quando é à tarde, eu tô lendo um outro, e agora eu descobri que. Descobri não, né? Porque isso já faz tempo, mas tô começando a pegar assim, eu gostar mesmo do áudio, né, do livro áudio. Audiobook, né? Cara, é fantástico, você tá lá dirigindo, você tá escutando, mas eu ainda sou daquela que eu gosto de folhear, né, eu gosto do físico, Uhum. das antigas, né, então eu gosto. E aí quando chega a noite eu já tô lendo um outro. E aí meu marido, como ele começou a se ligar, ele falou, não, você quer ser professor? Eu falei, não, é conhecimento, né, eu quero, porque, vamos lá, de manhã, meu devocional, Bíblia, tal, espiritual.
Aí eu tenho a tarde aqui, eu tô escutando alguma coisa que se refere à minha empresa, tal, gestão, né, que é Gestão o de pessoas. que eu tô vendo, assim, que eu tô Uhum. indo mais a fundo, tal, pelo meu momento. E aí, quando é à noite, eu tô indo pra terapia, né, que faz parte do curso da psicanálise e tal. E não tô pirando, não tô pirando. E no dia que eu piro, eu falo, não vou fazer nada. Eu só faço. Nunca Uhum. deixo de fazer uma devocional, nem que é 5 minutinhos. Porque se eu deixo o meu espiritual, tipo, eu piro, parece que acontece tudo no mesmo dia. E eu falo, meu Deus, eu preciso ter esse equilíbrio emocional vindo de lá. É, tem que tomar muito cuidado com isso, porque por mais que hoje eu trabalho muito dentro do mundo corporativo, né? Estudei sobre isso e vejo isso na prática, principalmente depois da pandemia. O burnout. Eu Uhum. passei por uma situação, eu acredito que eu não cheguei em burnout, mas uma situação muito parecida recentemente, alguns meses. Porque eu fazia tudo, então eu prestava serviços para uma empresa, atendia as minhas mentoradas, trabalhava com vagas, desenvolvimento organizacional para outros clientes. Muitas vezes eu ia parar às 7, 8 horas da noite, começava às 8 horas da manhã, até antes, porque eu levava meu filho na escola cedo e já começava, Uhum. né? E aí quando eu fui me ver, eu tava chorando do nada. Eu começava a chorar sozinha. Eu não entendia porque eu tava chorando. E Caramba. às vezes eu falava, não, será que eu tô naqueles dias? Porque mulheres têm disso, né? Eu tô naqueles dias, mas eu não tô naqueles dias. Não tô naqueles dias, por Mas que eu tô aí o que você chorando? fez? Tentei dar uma A desacelerada. desacelerada. É, entendeu? Então eu comecei a entender, isso aqui é prioridade? Ou eu posso deixar pra daqui uma semana, 2 semanas? Então eu vou Uhum. deixar pra daqui 2 semanas, Sim, sabe? É entender o seu limite, entender o que que você precisa fazer agora, e tem coisas que dá pra esperar. Tem dá. coisas que pode esperar, entendeu? E não Então, se cobrar tanto, né? é. Porque antes eu cheguei em uma parte, não era burnout, mas tipo, cheguei numa parte, sabe aquela coisa de bater na mesa e falar, não, chega, para. Não, se eu continuar, eu vou ficar loucona, porque aí é muita coisa, é muita demanda, e eu não estava conseguindo olhar para mim, né? Porque por mais que às vezes você tá fazendo tanta coisa que você acha que você tá fazendo um monte de coisa para você, que a real não é para você. A real é para mostrar para os outros que você tá fazendo um monte de coisa, ajudar o outro para mostrar para você também, né, para mostrar para os outros que você porque aí vem o ego, vem o orgulho, então a gente vai achando que tá tudo normal. E eu lembro que eu peguei e falei: "Não, para, eu não vou ficar loucona". Só que eu me cobrava, puts, as meninas lá da minha sala, porque eu faço online, né, meu curso, e tipo, gente chegando já no malo, já me passou. E aí eu ficava, eu falava assim: "Como assim? A menina chegou ontem e ela já tá me passando". E aí eu ficava me cobrando muito, até que eu comecei a falar assim: "Não, é meu tempo". O Uhum. tempo dela é um. Eu nem sei se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela tem filho, se ela não tem, como que ela vive, como que eu posso ficar falando, ó, ela me passou, ou seja, ela é melhor do que eu, e eu acabar me cobrando, e aí, porque essa cobrança que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não desistir, porque muitas cobranças vêm e a gente fala assim, ah, eu não tô dando conta. E aí, ao invés de você fazer igual você falou, será? É uma prioridade, daqui uma semana. E tá tudo bem, E, tipo, por que que eu não posso fazer daqui uma né? semana? No entanto, que tem gente que lá já terminou meu curso e eu tô lá ainda. Eu falo, Aí, assim, meu, uma tô uma questão é caminhando. o trabalho. Então, a pessoa CLT, a mulher CLT, ela precisa entregar as demandas, ela tem ali as metas que ela precisa entregar. Muitas Uhum, vezes tem que fazer naquela semana. Só que sim, se isso tá te esgotando, deixa pra daqui 3, 4 dias. respira, né? Respira um pouco. Acho que você tem um chefe ali que tá do seu pé, explica, contextualiza, né? Assim, entende o que que é prioridade, o que não é prioridade. Entende juntamente com ele o que que é prioridade e o que não é prioridade, Uhum. sabe? A E gente é muito legal que, indo muito para essa parte, né, da terapêutica, tal, a empresa agora, né, em maio entra com a NR1, NR1.
que é justamente, né, sobre isso, principalmente porque muitas empresas tá tendo esse problema, né, do Os burnout e riscos tal. psicossociais, né? Então, isso é muito legal para você que é CLT e até mesmo para você como empresária entender os seus funcionários, para também não ficar apertando tanto, né? Que é igual eu fiz aqui no semana passada, foi aniversário da cidade numa quinta-feira. E aí eles vieram me pedir para tipo, eles virem trabalhar na quinta e folgar na sexta, porque aí eles teriam sexta, sábado, domingo, teria esse tempo, Pra né, descansar. para descansar. E como, né, a dona, né, na hora vem o sentimento, não, vem trabalhar na sexta, é feriado. Mas aí, assim, a parte da empatia do humano, aí eu falei, não, cara, tá bom, vai. E tem a folga na sexta, porque segunda eu quero todo mundo já naquele pique. Porque é uma via de mão dupla. É. Então, você que é empresária, que tá, sabe, vendo, e você que é CLT, é exatamente isso que ela tá falando. A gente precisa entender, porque uma lista de coisas a fazer a gente vai ter todo dia. Todo dia. Mas o que é a prioridade a gente precisa realmente entender. E aí, puxando o gancho da NR1, a NR1 é uma norma regulamentadora, né, que prevê os riscos psicossociais dentro das empresas. Uhum. O que acontece? As empresas hoje, elas colocam uma Zen Club, que é uma plataforma, né, de terapia, ou outras, né, concorrentes, atendimentos ali por telemedicina voltado para psicologia, e tá tudo bem. E parece que tá resolvido dentro do mundo corporativo ali, burnout, depressão, ansiedade, só que não está. Uhum. Então é por isso que veio essa norma NR1. Então a empresa, ela precisa se conscientizar sobre isso, e o funcionário também, Sim, o que é tá? muito importante, porque infelizmente tem muito funcionário que já quer, sei lá, não sei se eu posso dizer isso aqui, mas tipo, se beneficiar, porque parece que se quer se beneficiar tanto, só que precisa colocar em prática do que ele vai se beneficiar, por exemplo, com uma palestra, ou em numa psicóloga, sem ser, né, telemedicina tal, mas ter isso e não colocar como, sabe, sempre se vitimizar muito, né? Porque o ser humano ele tem muito isso, né? Porque é muito Tem. mais confortável você se vitimizar e falar, olha, eu trabalho muito, mas eu sou legal, eu podia estar recebendo mais e tal, não sei o quê, mas não está olhando para o patrão, não está olhando para a empresa no momento que está passando, Uhum. porque eu vivo muito isso aqui. Então, tipo, ai, aumenta cachê, aumenta salário, aumenta a cesta, aumenta isso, aumenta aquilo, arará. Falo, gente, mas o meu valor, a briga do mercado tá muito maior, né? Tipo, depois da pandemia que não tinha tantas empresas, agora tem muito mais. Então, ter isso, sabe? Você que é funcionária, entender um pouco o lado da empresa e você que é dona de empresa, também entender o lado do funcionário para que não aconteça esse desgaste emocional. Porque é um desgaste muito grande. Na prática é muito difícil disso acontecer. Sim. É muito difícil. Então, qual que é o ponto? É você saber se você está feliz ali onde você está. E se o empresário, né, o diretor, ele tá feliz com aquele colaborador. Sim. E vice-versa, entendeu? Se Ah, mas sim, aí como que faz, amiga? Você não tá feliz com o colaborador, mas você precisa. Aí vem aquela famosa, né? O mal é necessário. E aí? tem que ter esse Porque a mão cuidado. de obra tá Tem que ter esse complicada. cuidado. Eu tive situações recentemente, Hum, que fiz todo um trabalho também. Então, assim, tem que ter esse cuidado humano. Precisa ter esse cuidado humano, entender até onde pode chegar, quanto tempo essa pessoa precisa. Está numa depressão profunda, por exemplo, um burnout. Disponibilizar de plataformas, de psicólogos, o que for necessário para aquela pessoa, dar esse tempo para ela. E depois, deu esse tempo, chamar para uma conversa e entender. É isso que você quer? Você está feliz onde você está? Acho que a honestidade
é a base de tudo. A gente sabe que na prática pouquíssimas empresas fazem isso, Sim, né? E pouquíssimos colaboradores fazem isso. sim. Então tem que ter essa honestidade sim, porque você como CLT, precisa enxergar aquela empresa onde você está como um potencial crescimento e desenvolvimento da sua carreira, do seu futuro, da sua Uhum, família, da sua uhum. situação financeira como um todo. Sim, E a empresa precisa enxergar que aquela pessoa vai trazer lucros, performance, crescimento para a empresa. sim, Então é aquilo que você falou, é uma via de mão dupla, sim, né? Então, cada caso é um caso. com Tem que certeza. ter muito cuidado. E é sobre isso, sabe? Porque a gente está falando muito aqui gestão de pessoas, né? Que é a especialidade dela. É, é, é difícil demais, É difícil. pessoas. Cara, é muito difícil. Porque eu sou uma, você é outra, ela é outra. Então, tipo, o encaixar, né, o que você aprendeu, no que eu aprendi, que a gente está falando aqui do corporativo da empresa, o encaixar esse humanismo mesmo, sabe? Que seja algo sociocultural na empresa, não é social, eu ia falar assim, mas não é, é cultural mesmo, ter essa cultura dentro da empresa, porque a gente tá indo para um caminho da era digital, né, da IA, que senão a gente vai pirar, porque você vai querer ser algo que você nunca vai conseguir, que é como uma IA. Você não vai. Existe, tem sempre um humano por detrás, mais um operacional. Esse dia eu achei um máximo. Fui fazer um estudo tal, aí eu me fala isso, nananã, me falou tudo. Aí ela me pergunta: você quer que mande o PDF em logo tal? Não sei o quê. Caraca, tem isso! Porque é muito É. legal, tipo, você acaba, o seu tempo, que você sempre tem um monte de coisa, aquilo te ajuda muito, Uhum. mas a gente nunca pode deixar de fazer, né, porque senão, eu acho que mas você acha que esse futuro da IA vai ser muito para isso, tipo: "Eu vou deixar ela fazer tudo"? Com certeza. Mas e Com nesse certeza. caso, na gestão de pessoas, como que faz? Então, tem que ter um humano por trás. Então, hoje a Hum, gente tem o ChatGPT, que é a realidade de todo mundo, sim, né? Ele resolve todos os problemas. Ele monta um tudo. contrato para você, né? Sim, Só que por trás dele, para entender, colocar o que você precisa, tem que ter um humano, sim. né? Então, são os prompts que eles falam, que você precisa colocar detalhadamente o que você precisa para aquele momento, para a inteligência artificial conseguir trazer para você. Então, além de tudo, você vai precisar ter um humano. Não só para escrever, colocar ali o que precisa, como também para filtrar isso, porque assim, por mais que você coloque lá o que você precisa e a inteligência artificial traga tudo, você vai ter que ler aquele documento. Você vai ter que Uhum. filtrar, né? Já teve Sim, situações de eu fazer contratos que muitas vezes não tinha muita relação com aquilo que eu queria. Então eu tinha que mudar uma palavra ou outra. sim, Então por trás disso vai ter que ter um humano. sim, Então você como empresária, por exemplo, tem tempo para ficar lendo, relendo, muitas vezes entender se deixa eu passar uma vírgula num contrato, se é aquilo realmente que você quer, né? Por mais que a inteligência artificial traga para você. Você vai ter tempo mesmo para isso? Se você tem tempo, tudo bem, né? Você não precisa de ter alguém por trás. uhum. Mas vai chegar um momento que a sua empresa vai estar muito grande, vai estar, né, precisando muito de você em outras situações, em outros cenários, que aí você vai ter que ter alguém. Seja um estagiário de direito, né? Seja uma própria advogada, nível júnior, né? Então, isso vai depender do cenário e da situação. E aí é onde eu falo para vocês o seguinte, não se engesse, não acha que tipo a IA vai te ajudar totalmente em tudo, porque igual eu tenho contabilidade, eu tenho o jurídico, eu tenho o financeiro, eu tenho o RH, eu tenho os departamentos, porque cada um no seu quadrado, tem que ser assim. Porque senão, a gente, como o testa de frente, né, do velho antigo, né, ditado, senão a gente não tem vida. Senão a gente não tem Não, e uma hora vida. você vai confundir uma coisa com a outra. Então, você está Total. fazendo a finanças, o RH, o administrativo, e aí, assim, a finanças que precisa muito de você ali,
porque a gente tá falando de dinheiro, Uhum. né? Pode ser que saia errado. Uhum. Um detalhe, entendeu? A mesma coisa na parte do RH. Você contrate, falte, né? Esqueça de pedir algum documento pra pessoa, contrate errado. Então, tem que tomar esse cuidado. Sim. Por isso que E tem uma pessoa para cada pra cada departamento, gavetinha. né? É Pra verdade. cada gavetinha. E aí, minha amiga, que o nosso tempo, o bate-papo, né, é tão gostoso. Deixar, a gente vai aqui, vai embora, porque é muitas informações, né? Mas eu queria que você falasse desse tempo, que é o que a gente está falando, para essas moças que estão ali atrás, né, da telinha, para esse novo tempo mesmo, sabe? Na gestão de pessoas, para esse novo tempo, esse olhar técnico e principalmente porque aqui é um canal para mulheres. Uhum. Então, para elas, sabe, um incentivo, é, um, que é igual, eu recebo uns feedbacks assim, nossa, Fabiola, eu nunca tinha pensado dessa forma, porque como é tudo muito natural, a gente não faz script de nada, e é Uhum. tudo muito natural, chega na casa onde elas estão vendo exatamente muito o tete a tete nosso aqui. Então, para que elas entendam esse futuro, né, com a IA, com a gestão de pessoas, sendo tanto CLT quanto Quanto sendo uma empresária. empreendedora, mas como pessoa. Aí eu Uhum. quero que você, por favor, deixa essa, esse Esse incentivo aí, recado, né? para Então, elas. assim, mulheres, entenda primeiro o seu objetivo, onde vocês querem chegar daqui Uhum. 2, 3 anos, por mais que o tempo seja curto. Entendendo isso, foca nesse objetivo, né? Eu não tive muito tempo de falar aqui sobre o LinkedIn, mas faça conexões, né? E assim, muitas mulheres têm dificuldade de se conectar com outras mulheres ou com outras pessoas aqui no Tete a Tete. Então, Uhum. comece pelo LinkedIn. Faça conexões com as pessoas no LinkedIn. Escreva para essas pessoas. É O algo LinkedIn, você acha que simples. é bem assim, relevante É para. muito relevante. É É. muito Não, relevante. tem um tempinho aí, pode falar do É LinkedIn aí, muito porque relevante. eu estava falando para a Gabi esses dias sobre o LinkedIn, que é muito para profissional, né? Muito. Assim, eu fiz muitos negócios no LinkedIn. Muitos negócios eu fiz. Assim, antes do Instagram, né, de ser patrocinado, vir essa maneira do empresário pro Instagram, eu só prospectava no LinkedIn. Como vendedora, tá? Agora o papel, vestindo aqui o chapéu, né, da Aham. vendedora. Então, assim, ele é muito importante, tanto para quem tá procurando emprego, Uhum. quanto para criar conexões e conhecer pessoas, tá? Então, assim, headhunters principalmente. Então, se você está procurando alguma vaga específica, coordenação, diretoria, gerência, foque em headhunters da sua área. Você vai encontrar todos lá no LinkedIn. Legal. Simples, né? No campo de pesquisa, coloca headhunter, a região, juntamente com a área que você quer, já vai trazer os principais headhunters. E aí você conecta, manda uma mensagem de boas-vindas, né, no seu perfil, e aí você Uhum. vai criando um laço, uma conexão, Legal. tá? Então, assim, objetivo. Tenha o seu objetivo claro, coloque lá o período que você quer. 1 ano, 6 meses, 2 anos. Esteja no LinkedIn, crie um perfil, né, que coloque você num outro patamar. Uma Uhum. mulher ali que entrega um valor Sim. dentro da sua área ou como empresária, Uhum. tá? Feito isso, mete as caras. Mete as caras, só Mete as vai. caras. Entendeu? O posicionamento muitas vezes é difícil. Eu já passei por isso, às vezes eu passo, dependendo da situação que eu tô, Uhum. entendeu? Normal, desafio. Acho Então, que de assim, todo acho que mundo. é você se preparar antes de mais nada, então, e criar conexões, estar com pessoas, conhecer pessoas, porque é o networking, são essas pessoas que vão levar você para outros caminhos. Sim. Não é, assim, só eventos, colegas Uhum. de trabalho, a gente tá falando de pessoas além É do sair da ambiente de bolha, trabalho, né? é sair da bolha. Amiga, Bom, obrigada. Deus abençoe amém. muito. Que essa sua trajetória, assim, sabe, continue voando, porque hoje você tá num banho, mas eu vejo você aí já amanhã no jatinho, sabe? Ai, Tipo assim, maravilhosa. linda, plena, Tomara. divina. Só vai. E o que eu quero dizer para vocês que estão aí? Coragem para sentir.
Na Bíblia diz uma coisa: seja forte e corajosa. Deus nos deu espírito de ousadia. Ela tá falando do LinkedIn aqui, que para mim também é algo que é novo, que para eles já é antigo, mas é algo que a gente tem que ter essa ousadia. Ousadia de a gente olhar e falar assim, cara, eu tenho um plano de carreira. E é tirar mesmo do papel, então é ser corajosa, sabe? E não se temer no mercado porque somos mulheres. Aí é que a gente tem que ir, porque a mulher, desculpa os homens que for ver, mas a mulher, muitas vezes, é igual eu falei um outro dia aqui pro pessoal, eu falei, às vezes eu prefiro trabalhar com mulher do que com homem, porque a mulher, ela tem um comprometimento, uma responsabilidade de fazer o negócio acontecer, então não fica com medo. Não tenha receios do que você ainda não sabe o que fazer. Pega as dicas que a doutora disse aqui para nós. Como? Vai lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, coloca no papel, faz quadro do sonho, vai estudar, vai Esteja ver, no LinkedIn, esteja no crie LinkedIn, conexões. crie conexões, ambiente e sai da bolha maravilhosa, porque você pode ser aquilo que Deus já te mostrou que você seria. Não se acovarda, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada. Amiga, Muito obrigada, obrigada. viu? Deus Amém. abençoe, que Muito obrigada. assim essa luz sua invada muitos lugares aí, Amém. viu? Obrigada, É viu? recíproco. Muito Amém. obrigada. Beijo, maravilhosos.